Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui, diariamente, vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a mensagem de número 88, cujo título é Correções. Correções. A gente corrige o que está fora do caminho, o que está fora de rumo, o que não está direito, não é? O que está errado. E o versículo destacado por Emmanuel são palavras de Paulo, escrevendo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7, nos diz Paulo: Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Então é natural. É natural que erremos? Sim, é natural que erremos. Mas é natural que o pai nos corrija a fim de que aproveitemos essa oportunidade que ele nos dá para superarmos o erro, porque senão continuaremos a errar. Se ele não nos corrige, nós continuamos a errar, não é? Então, uma coisa interessante que a gente vai precisar aqui, nessa mensagem, diante deste versículo, é ver a questão da correção. A correção é oferecida por Deus. É uma oportunidade de superação para nós. Então, essa é a parte que cabe a Deus, como Pai misericordioso, Senhor da Justiça, nos oferecer a correção. No entanto, se nós aproveitarmos essa oportunidade, nós estaremos nos retificando. Ou seja, nós aproveitamos a correção, as oportunidades, muitas vezes, mais uma vez, não é? Mas vamos dizer, a oportunidade que nos chega de voltarmos para o caminho certo, e aí nós nos retificamos. Então, existe a correção, que é da parte do Pai, e a retificação, que é da nossa parte, nossa responsabilidade. É aquela história, ninguém ajuda ninguém que não quer ser ajudado, ninguém anda os passos de ninguém. Então, a única coisa que a gente pode fazer pelo nosso próximo é estender a mão. Mas caberá a ele aproveitar a mão estendida, porque muitas pessoas simplesmente ignoram mãos estendidas e querem continuar caídos, ok? Livre arbítrio. Da mesma forma, Deus. Ele nos oferece a correção, mas cabe a cada um de nós aproveitá-la e trabalhar a própria retificação, ou seja, voltar para o caminho reto, sair do desvio. Então, ok? Muito bem. Voltando então ao versículo para começarmos a ver o comentário de Emmanuel, o versículo nos diz: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há a quem o pai não corrija? Emmanuel diz: bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Então, sem relutar é um estado ideal, não é? A gente, mas vai, reluta um pouquinho. Ai, incomoda, vou ter que ir por ali, não, vou ter que ter paciência, vou ter que me conter a minha raiva, vou ter que aplacar a minha ansiedade, porque a ansiedade pode fazer com que nós erremos muito, não é? Porque podemos nos precipitar, porque não temos paciência, e aí, na precipitação, nós podemos estar, e às vezes esse modus operandi, né, essa forma de escolha, pode ser antigo, não é? Então, claro, tudo isso custa muito. Então, bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Ou, podemos acrescentar, por nossa conta e risco, nada a ver com Emmanuel,
A dele, com certeza, é o ideal. Mas se nós conseguirmos relutar o menos possível, porque quando a gente percebe, a gente já está relutando. Já está, mas isso vai ser muito difícil. Opa, sim, vai ser difícil. Mas eu sou um espírito mortal, reencarnado no mundo de provas e expiações, ou seja, o que eu enfrento aqui, provas e expiações. Isso é a gente conversando com a gente, tem que ser assim todo dia, porque nós somos impactados por situações quando? Um dia sim, outro também. E ele continua, raras todavia. Então, primeiro ele exorta aqueles que acatam a correção sem relutar. Mas ele diz que sabemos, raras todavia são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la dentro desses parâmetros idealizados, não é? Vamos lá, fazendo melhor e elas vão se repetindo até que cheguemos nesse patamar. Vamos entender. Se fizermos 50%, vamos ter que depois reajustar os outros 50% do caminho, não é? Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la, a correção, e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo advertência sagrada e silenciosa. Ou seja, quando a pessoa acata e suporta ali aquela prova, por reconhecê-la passageira e, mesmo diante do sofrimento, a consciência de que está sim sendo amparado, mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador. A dor, porque geralmente a correção ela não chega assim como uma sensação prazerosa, não é? Porque se ela está corrigindo, vamos pensar naquela fisioterapia em que o músculo está atrofiado e tem que desatrofiar, dói para voltar a ser como a articulação deve ser, não é? Mas na maioria das vezes a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável. O quê? Correção. Isso é uma desgraça. O infortúnio insuportável, a influência renovadora. Então, a correção, na verdade, é uma influência renovadora, mas que, ele diz, não raro, é interpretado por infortúnio insuportável. Essa influência renovadora destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho, que é o caminho do desvio. Não tem luz, claro, a verdade não está ali. Ali é o caminho do erro, então é um caminho escuro. Somente quando voltarmos para o caminho do acerto, o caminho da lei, o caminho da harmonia, o caminho do equilíbrio, é que a luz voltará ao nosso caminho. Então, é por isso que essa influência renovadora, ela busca nos ajudar a voltarmos para o caminho. Temos uma resistência interna a isso? Temos, é claro, porque não chegamos no desvio à toa. É porque ainda temos dentro de nós impulsos que nos levam ao desvio, mas são impulsos de inferioridade que hoje nós não queremos mais nos entregar. Então, é o nosso entendimento de que nada vem à toa. Eu fiz um planejamento reencarnatório, eu me preparei por estar passando por essa correção, né, do meu caminho. Desculpa. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil. Claro, a correção muitas vezes chega numa situação difícil, às vezes chega numa situação bem difícil, e entrega-se inerme ao suicídio lento, ou seja, deixa de fazer absolutamente qualquer coisa para se ajudar, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Ou seja,
O destino é para que fomos criados para a luz, não é? Para o crescimento, para o progresso, para a iluminação, para a pureza de espírito. Mas abandonamos, nesse caso, não é? Onde se apela para a fuga espetacular, e aqui ele nem fala do suicídio direto, não. Esse suicídio lento, abandonando sem indiferença integral pelo próprio destino, é o suicídio indireto. E ele continua: quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, ou seja, se não se submete à correção do pai, não pode ser tratado de filho. Porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Não. E aí é o que ele diz, não é? Nessa fuga espetacular, entregando-se, né, inerme ao suicídio lento, não deixando que essa correção alcance o seu coração e promova nesse coração por aceitação. Vamos dizer, estamos acolhendo prazerosamente a correção? Não, mas a estamos vivendo, confiantes de um dia e mais um dia e mais um dia. Estávamos vendo um vídeo na rede social de um rapaz na Inglaterra, um rapaz, 40 anos, talvez, e ele é casado com um menino de uns 3 anos, e de repente ele começou a sentir dores, começou a não andar, muitas dores, chamaram a emergência, ele foi para o hospital e ele estava com uma bactéria que é comum na pele. No entanto, essa bactéria entrou no seu organismo e começou um processo de morte de todo o seu organismo, da carne. O que aconteceu com ele? Ele teve as 2 pernas amputadas, um pouco acima do joelho, ele teve os 2 braços amputados, um mais curto que o outro, um pouco acima do cotovelo, um pouco abaixo do cotovelo, e ele ainda teve toda a região da boca teve que ser cortada. Não vamos chamar da boca, mas os lábios foram cortados. É porque depois ele faz um enxerto e fica durante mais de um ano, né? Ele fica com aquela proteção e ele vai alargando ali, porque ele tira essa parte aqui dos lábios da carne que estava aqui nessa parte externa da boca. Então ele se submeteu a inúmeras cirurgias. Imaginemos como e teve vários pontos da pele, como se fosse câncer de pele, não é? Ele teve várias cirurgias, foi muito doloroso. Que expiação, Senhor, que expiação. E, no entanto, o que ele tinha como grande força, aquela esposa que disse que em nenhum momento, jamais aquilo foi um peso para ela, porque ela o ama, não é? E a grande força para passar por essa expiação foi o filho. Então ele volta e meia dizia: se não fosse o meu filho, porque o filho ia, brincava, falava com ele, falava, não é, das lutas dele, como ele começou a lutar depois, não é, começar a usar prótese nas pernas, e não se adaptou e voltou para casa sem prótese, até que fez uma grande campanha e conseguiu. Isso levou 3 anos, toda essa uma fase. E no final desses 3 anos, o mais incrível, não é? Porque ele disse: se não fosse o filho, se não fosse a esposa, ele não teria suportado e teria sucumbido. Aí a gente imagina, a pessoa se mata num desespero desse, né? Alguns não, mas ele reconheceu que não suportaria. Deus sabia disso? Sabia. Enviou junto dele um outro espírito, que seria a esposa,
e depois um outro, todos os dois, é claro, espíritos muito ligados a ele, que vieram apoiá-lo na sua expiação. Não, vamos estar lá com você, vamos ficar juntos, você vai passar por isso. Isso antes daqui chegarmos. Então nós vemos como esse trabalho da nossa reencarnação, como ele é preparado, como ele é cuidado, mas não é fácil. E exatamente, não é? Nós temos o apoio, por quê? Porque não é fácil. Claro que o alto sabe disso. E ao final desses 3 anos, ele diz que toda aquela doença, que ele chama de doença que ele teve, e foi, não é? Foi uma doença. Toda aquela doença que ele teve foi boa para ele. Então ele diz que ele estava, antes da doença, ele estava bebendo muito, que ele já não estava mais atinando para as coisas, que ele já não estava mais envolvido com o casamento, nem com o filho, nem com o trabalho, porque ele estava se afundando na bebida. Então ele diz o quanto aquela terrível doença que o abateu salvou. Olhe, vejamos. E que ele, ao final do vídeo é muito bonito, que ele diz que é feliz, Aí mostra ele pedalando com as mãos, não é? Num triciclo, e a esposa numa bicicleta e o filhinho noutra bicicleta, numa estrada linda da Inglaterra. E nós vemos, o que nós vemos? Nós vemos que é a providência divina oferecendo a todos nós correções, mas com tanto cuidado, às vezes a gente não reconhece o cuidado, às vezes a gente não reconhece. E a gente pensa, e se ele tivesse abandonado a mulher 1 ano antes? E se ele tivesse abortado o filho? Ele teria que viver aquilo sozinho. Porque às vezes nós estamos sozinhos, mas não éramos para estar. Às vezes nós afastamos de nós, ou conhecemos pessoas que podem fazer assim. Gostamos de pensar que não fazemos, mas pode acontecer de afastarmos de nós pessoas importantes para aqueles momentos difíceis que vão surgir. Na verdade, todo mundo surge, não talvez como esse jovem que passou por essa situação na Inglaterra, mas de outras formas, cada um com as suas necessidades, não é? Ele aproveitou, foi difícil, mas ele aproveitou a correção para fazer a sua retificação. Vamos voltar aqui à mensagem. Não tinha como não, porque foi tão abençoado poder assistir aquela experiência de vida. Eu vou ver se acho o vídeo e coloco o link aqui embaixo no vídeo do canal, tá bem? Muito bem. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso ajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. E, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Depois desse exemplo ficou fluido, né? Ficou bem mais fácil da gente entender. Não te esqueças de que o mal, essa é a conclusão dele, atenção. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. O mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. É desafiador, não é? Então tem uma parte
que a providência divina faz. E tem uma outra parte que cabe a nós. E que o erro não nos leva a lugar nenhum que realmente desejemos ir, porque desejamos realmente é a construção da nossa paz íntima, daquele estado de plenitude, é de alcançarmos o reino de Deus que está em nós. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por mais este dia, pelos desafios que nos visitam e que nos são oportunidades para que retifiquemos os nossos caminhos. Abençoa-nos, Senhor Jesus, os nossos esforços. Ajuda-nos, Mestre, a nos lembrarmos da prece. Abençoa a nossa saúde, Jesus, nosso anjo guardião, as nossas famílias, lares, afetos. Abençoa igualmente, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade. Abençoa em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento, encarnados ou desencarnados. Abençoa-os, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.